o mundo dá volta rapidão, tá vendo? E agora, não adianta me ligar e não chora. Sai perreco, vai pra lá que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. E agora, não adianta me ligar e não chora. Sai perreco, vai pra lá que demora pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. Tô bonito, tô né, quem mandou tu terminar? 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 Quando a junto que quer o perigo nós já fala que o mundo dá volta rapidão, tá vendo? Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Sai o toque pelo meio, ela chega no Neymar. Que lance é esse? Nossa Senhora! Gol! E um espetáculo de gol de Neymar! ...371 gols na carreira, 30 títulos conquistados, quarto maior artilheiro da história da seleção brasileira e campeão por todos os times que passou. Tudo isso com 26 anos de idade. Estamos falando de Neymar Júnior. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 5 de fevereiro de 1992, o dia dos craques, já que 5 de fevereiro é o dia de nascimento de diversos craques do futebol, como Cesare Maldini, Jorge Hagi, Carlitos Tevez e Cristiano Ronaldo. Neymar Júnior é filho de Neymar da Silva Santos e Nadine Santos. Nasceu em Mogi das Cruzes e teve um início de infância de muitas dificuldades. Seu pai era um jogador frustrado, pois não conseguia se firmar como jogador e sofria com a distância, já que nem sempre a família podia acompanhá-lo nos times que jogava. Com 2 anos, o pequeno Neymar ganhou a primeira bola de presente de sua mãe e desde então passou a colecionar bolas de futebol. Com sérias dificuldades, a família se mudou para a casa da avó de Neymar, para morar em um cômodo na casa, em São Vicente, Baixada Santista. E foi assim por alguns anos, até que o talento de Neymar despertou a atenção de Betinho, famoso olheiro de futebol. Ele viu naquele menino de 6 anos uma coordenação motora acima do normal, e ele levou Neymar a jogar nas quadras de futsal da Baixada Santista, em diversos clubes de Santos. Neymar já demonstrava seu talento nas quadras. Tumiaro, Gremetal e Portuários foram os times que fizeram parte de seu trajeto no futsal, até que 2 ídolos da história do Santos ouviram falar do menino e foram vê-lo jogar. Lima e Zito ficaram maravilhados com as jogadas de Neymar e o indicaram para o Santos. Neymar tinha 12 anos de idade, mas o Santos não tinha uma categoria de base para recebê-lo. Então, Zito e Lima pediram ao clube que criasse uma categoria, e então o Santos criou uma categoria sub-13 para que Neymar pudesse jogar pelo clube. Além disso, ele continuava jogando futsal e foi na Copa TV Tribuna de Futsal Escolar, defendendo o Colégio Liceu, que Neymar despertou a atenção da mídia, campeão, artilheiro e melhor jogador do campeonato. Mas em 2005, aos 13 anos, seu empresário conseguiu para o menino um período de testes no Real Madrid, e para lá foram Neymar e Neymar Júnior. Em algumas semanas, o garoto mostrou muito talento e o Real Madrid queria contratá-lo. Ofereceu um projeto de carreira para o menino e para sua família, mas como o próprio disse, a saudade da família, dos amigos e do Brasil fizeram com que ele desistisse da Europa naquele momento. Voltou para o Brasil e firmou seu primeiro contrato com o Santos Futebol Clube. A partir daí, o futebol de Neymar foi queimando etapas, sempre jogando na categoria acima de sua idade e mesmo assim sendo o principal jogador do time.
Neymar já era uma estrela cercada de expectativas mesmo antes de se tornar profissional. Contratos de publicidade, principalmente com a Nike, já eram realidade na vida do jogador. Aos 15 anos, disputou sua primeira Copa São Paulo de futebol júnior, marcando gols e dando assistências. Aos 16, jogou a segunda Copa São Paulo, e assim que completou 17 anos, no dia 5 de fevereiro, já fazia parte do elenco profissional do Santos. No dia 7 de março de 2009, foi ao campo pela primeira vez como jogador profissional, e ali começava a escrever sua história como jogador. Mesmo que sua história tenha começado muito antes disso. No dia 15 do mesmo mês, fez seu primeiro gol, contra o Mojimirim, e foi ovacionado pela torcida santista. Bom passe na esquerda, chegou o Rony, cruzamento, desvio! Gol! Fez ótimo campeonato, onde acabou vice-campeão, mas acabou eleito como revelação do torneio. Porém, foi em 2010 que Neymar encantou o mundo com o Santos e com seus companheiros, principalmente Paulo Henrique Ganso e Robinho. Um futebol de encantar os olhos. Com diversas goleadas, fez o Santos ganhar 2 títulos no primeiro semestre, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Ainda em 2010, Neymar recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira principal e marcou também seu primeiro gol, num amistoso contra os Estados Unidos. Pela esquerda, André faz o cruzamento pro Neymar! Gol! Jogar pela seleção já não era novidade para Neymar, já que ele frequentou todas as seleções de base do Brasil. Era a confirmação do que se esperava, a expectativa se tornando realidade. Em 2011, Neymar foi o principal responsável por levar o Santos à conquista da Libertadores, título que o clube não conquistava há 48 anos, desde os tempos do Rei Pelé. E pelo Santos foi colecionando títulos, gols, prêmios individuais e patrocínios. Muitos patrocínios. Foi honrado pela revista Placar em 2012 com o prêmio Hors Concours. Honraria dada uma única vez pela revista, a Pelé, em 1971. Uma afirmação que Neymar era tão acima dos outros jogadores que todo prêmio que ele disputasse venceria como melhor. Só com a camisa do Santos foram 138 jogos e 65 assistências em 230 partidas, se tornando o maior artilheiro da história do clube após a era Pelé. O futebol brasileiro infelizmente ficou pequeno para Neymar e em 2013 o Barcelona anunciou sua contratação. Depois de várias especulações ao longo dos anos, clubes como Chelsea, West Ham, Real Madrid, Juventus e vários outros clubes tentaram contratá-lo, mas foi o Barcelona que conseguiu, numa transferência que gera muita discórdia e discussão entre Santos, Barcelona e Neymar até hoje. Antes de partir para o Barça, conquistou a Copa das Confederações pela seleção brasileira e venceu, fazendo excelente campeonato, eleito o melhor jogador e com o Brasil campeão vencendo a Espanha por 3-0 numa vitória incontestável. Chegou ao Barcelona rodeado de expectativas e a supriu rapidamente, virando titular e sendo o principal parceiro de ataque de Messi e Suárez, formando o famoso trio MSN, que encantou o mundo do futebol com um jogo ofensivo e cheio de gols. Ao mesmo tempo que dividiu o protagonismo pelo Barça, Neymar segurava essa bronca praticamente sozinho na seleção, visto como a principal esperança do Brasil para a Copa de 2014. E começou muito bem, chamando a responsabilidade e liderando o time na Copa do Mundo, até o jogo contra a Colômbia nas quartas de final, onde Zuniga acabou quebrando um osso de sua coluna e de longe viu o Brasil ser humilhado pela Alemanha na semifinal. No Barça, totalmente recuperado de lesão, tudo corria maravilhosamente bem, onde foi campeão e artilheiro da Champions League. O torcedor brasileiro, que antes da Copa do Mundo tinha voltado às boas com a seleção, passou a perseguir o time de novo, principalmente com seu melhor jogador. Nesses anos todos na seleção brasileira, Neymar lidou com o peso de ter que ser o principal jogador e às vezes a única esperança. Quando ia mal, o time todo ia também. Ficou 4 temporadas em Barcelona, onde disputou 186 jogos, marcou 105 gols e deu 58 assistências. Assim como foi complicada sua transferência do Santos para o Barça, também foi complicado quando ele resolveu aceitar uma proposta do Paris Saint-Germain. Mesmo com os pedidos de diversos líderes do Barcelona, como Piqué, Xavi, Iniesta, Messi e Suárez, Neymar resolveu aceitar a proposta do PSG, onde ele teria muito mais protagonismo no clube em busca do seu sonho de ser o melhor jogador do mundo. E após o pagamento integral da multa de 222 milhões de euros, mesmo a contragosto do Barcelona, Neymar trocou de clube novamente, causando revolta nos dirigentes e torcedores do clube catalão. Chegou em Paris já com status de ídolo, com o maior salário do futebol e como o jogador mais caro de todos os tempos. Mas em Paris, para ser ídolo, tem que ir muito além do campeonato francês e da Copa da França, já que o PSG sobra nesses campeonatos, tamanha dominação do clube no país. No PSG, Neymar precisa ser mais do que campeão nacional, ele precisa ser campeão da Champions League. E até hoje, não conseguiu esse feito, apesar de vestir a camisa do PSG apenas 2 temporadas. Sua vida pessoal é de um verdadeiro popstar.
Desde o Santos, lançou tendências com corte de cabelo e o jeito de jogar com a gola alta. Esse modelo se seguiu no Barcelona, e na seleção, e também no PSG. O que Neymar faz fora de campo chama tanto ou mais atenção do que faz em campo, e às vezes essa cobrança pode extrapolar o aceitável. É um paradoxo. Você busca essa fama e essa notoriedade, e ela chega. Nesse momento, você muitas vezes não sabe lidar com isso. Já pela seleção, com a chegada do técnico Tite, o Brasil voltou a ter o protagonismo perdido pós-Copa de 2014, e depois da desastrosa segunda passagem de Dunga. Mas a seleção brasileira voltou novamente a encantar o torcedor, e Neymar caiu novamente nos braços do povo brasileiro. Antes da Copa, o Brasil vivia uma lua de mel com a seleção. Porém, Neymar se machucou. Um maldito osso no pé limitou sua performance. Viu o PSG ser eliminado da Champions League, mas a seleção brasileira continuava firme e forte para a Copa do Mundo, mesmo sem ele. Voltou pouco antes do Mundial, em 2 amistosos. Será que seriam suficientes para aguentar a pressão de uma Copa do Mundo? Não foram. Visivelmente abaixo do que poderia produzir em campo, e muitas vezes perseguido pela imprensa internacional, caiu novamente desgraça na opinião pública. E com a eliminação do Brasil nas quartas de final para a Bélgica, saiu da Copa com sua imagem completamente desgastada. No futebol de hoje em dia, não se permite errar. Você precisa ser o melhor o tempo inteiro, e o torcedor, querendo ou não, tem razão. O Brasil precisava dessa Copa do Mundo, visto a realidade que o país enfrenta. O título seria uma alegria em meio a tanta turbulência. Mas a seleção não conseguiu, e Neymar foi apontado como o principal culpado pela derrota. Os meses passaram. Neymar voltou à sua melhor forma e vem fazendo gols, tanto no PSG quanto na seleção brasileira. Mas precisa novamente conquistar o mundo, se reinventar, voltar a encantar o mundo com seu futebol e não com sua vida fora de campo. Neymar é o jogador brasileiro com mais gols e assistências na história da Champions League. O torcedor não quer saber a roupa que você usa e nem quantos contratos publicitários você tem. O torcedor quer ver o futebol que você pode produzir. Nós sabemos o quão longe você pode ir. Ser o melhor do mundo? Não dá pra saber se será, mas sabemos da capacidade. O torcedor só quer ver seu futebol. Sim, futebol. Tudo isso aconteceu por causa do futebol. Ame o jogo, respire-o. Quando estiver em campo, desligue das outras coisas. Por 90 minutos é você e o futebol. Foi ele que te levou até onde você está. Então jogue, Neymar. Jogue futebol como você sabe.